divisão das classes, né? Todo mundo, vamos ficar aqui mesmo. Bom dia, irmãos. É um prazer, mais uma vez, estar aqui, abrindo a palavra de Deus e vendo as verdades nas Escrituras, também um momento de aplicar nas nossas vidas, né? As Escrituras. Não adianta a gente ter só na nossa mente, mas colocar a palavra de Deus em prática. Vamos abrir nossas Bíblias lá para o livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus capítulo 10, no meu momento devocional eu tenho lido essa epístola e é algo bem interessante. É bom a gente entender o contexto desse livro. E vamos ler do versículo 1 ao versículo 18. Hebreus 10, 1 a 18. Vou ler na versão NVI. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiram culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Versículo 11. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados,
assentou-se à direita de Deus. Daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse texto aqui. Pedimos a tua bênção e a orientação do teu Santo Espírito, que possamos entender com clareza as verdades da tua palavra e que as minhas palavras não atrapalham a comunicação das tuas verdades. Oramos isso em nome de Cristo. Amém. Como eu falei, Hebreus é um pouco difícil de entender. Você entra lá e começa a ler e é uma linguagem até um pouco difícil, e tem uns textos que você fica coçando a cabeça. O que quer dizer isso? Mas eu acho muito importante a gente entender o ouvinte desse livro, desse texto. Esse livro foi escrito para os hebreus, para o povo de Deus que estavam vivendo o Velho Testamento. Foi escrito para os israelitas que estavam acostumados com a lei, cumprindo aqueles sacrifícios, aquelas ofertas do Velho Testamento. Então, entendendo isso, você vai observar que aquelas coisas antigas já se foram e as novas, a aliança nova é algo diferente. É o que Jesus introduz, né? É o que Jesus apresenta na vinda de Cristo. E o seu sacrifício na cruz abre ou começa a nova aliança. Capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 fala melhores promessas, né, com essa nova aliança. Fala do modelo do santuário e o real tabernáculo que não é feito por homens. E hoje a gente pega no capítulo 10 e que fala sobre o sacrifício, melhor sacrifício, o sacrifício supremo, superior. E a gente vai ver esses pontos aqui, a necessidade desse sacrifício, as provisões, a sua provisão, aí também a gente vai ver que é um sacrifício suficiente, é suficiente. Então a gente vai ler aqui esses versículos e olhar mais ou menos de um por um. Para começar, a gente vê aí no versículo 1 a 4 a sua necessidade. Sacrifícios de animais não proporcionavam verdadeira remissão do pecado. Os sacrifícios foram feitos lá no Velho Testamento, mas não proporcionavam para aquelas pessoas uma remissão de pecados, não tirava o pecado. E a gente vê isso no versículo 1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir. A lei simplesmente era uma sombra, não era o real. Agora eu vou pedir o
o irmão Ronaldo para me ajudar. O que quer dizer sombra? Eu vou pedir o irmão Ronaldo para... Fica bem aqui, fica bem aí, Ronaldo. Eu estou vendo a sombra do irmão Ronaldo aqui no piso. Eu posso ver mais ou menos assim, eu não consigo nem ver a altura, não percebo a altura do irmão Ronaldo. Vejo só a sombra. Eu posso ver que provavelmente é um homem, né? Mas eu não vejo os detalhes. Mas quando eu tomo um passo à frente, eu vejo o irmão Ronaldo, como ele é, os detalhes. Obrigado, irmão Ronaldo. E é mais ou menos isso o que o autor está dizendo aqui. O Velho Testamento, com aqueles sacrifícios, aquelas ofertas, aquelas rotinas, rituais, leis, ali era uma sombra para aquele povo entender que tinha algo melhor a vir. Tinha algo melhor. O que era esse melhor? O que era? Jesus Cristo, exatamente. O supremo sacrifício. O sacrifício superior. E é isso que ele está dizendo aqui, era meramente uma sombra. Olha lá no capítulo 8, versículo 5. 8, versículo 5. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Até o tabernáculo era uma sombra, era um modelo do real lá no céu. E então, aquelas ofertas do Velho Testamento era meramente uma sombra. Capítulo 9, versículo 11 e 12. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencendo a esta criação, não por meio de sangue de bodes ou novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Versículo 24 do capítulo 8. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Você percebe que tem essa sombra, esse modelo que é instruído por Deus lá no Velho Testamento, mas agora no Novo Testamento, na Nova Aliança, é o real, é Cristo, não mais aquela sombra. Capítulo 9, versículo 9, os sacrifícios não tornavam os adoradores perfeitos, como a gente vê 9:9 e também no nosso texto principal, né? 9:9 diz: isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Visto que era sombra, aqueles sacrifícios, não purificava a consciência, não tinha remissão de pecados. Aquele sistema foi instituído por Deus, mas de propósito era fraco, assim por dizer. Por quê? Porque era uma sombra, era apontando para o Cordeiro perfeito que é Cristo. No nosso texto principal, no capítulo 10, versículo 1 e 2, continuando: e não a sua realidade,
Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiram culpados de seus pecados. Então a gente vê a imperfeição, tipo essa sombra do Ronaldo. Tem uma aparência do Ronaldo, talvez, mas nem se compara com o real. E interessante que não era algo perfeito, aqueles sacrifícios, porque tem um aspecto de repetir, ano após ano, dia após dia, semana após semana, aqueles sacrifícios eram repetidas, e as ofertas feitas, né? Mas ali teve o seu propósito. Os sacrifícios de animais serviam como lembrete do pecado. A pessoa, os israelitas eram instruídos para levar o sacrifício para o tabernáculo, matar aquele cordeiro, derramar aquele sangue, lembrando eles do pecado que eles tinham cometido. E era algo que era repetido com frequência. Versículo 3 diz: contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Além das exigências, lá em Levíticos, acho que é capítulo 16, fala dos sacrifícios anuais, os mensais, que era para ser feito diariamente. Não tinha remissão de pecado, mas era um lembrete para o povo do pecado deles. A lei era apresentada e eles reconheciam que ali eles pecava contra Deus, e lá se vai fazer uma oferta, um sacrifício lá no tabernáculo. Então era um lembrete. Versículo 4 no nosso texto: pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Então era sempre lembrando que ali existia pecado, e era só um tapa-buraco, como se fosse, que o real sacrifício, o Cordeiro perfeito, ainda viria, que era Jesus Cristo, né? Então o sacrifício do Velho Testamento era fraco, e agora aqui no livro de Hebreus ele está apresentando o sacrifício supremo. O sacrifício supremo. E a gente passa para o versículo 5 a 9, que é a provisão. O ato de prover. Como é que foi providenciado esse sacrifício supremo? E a gente tem isso nesse texto do versículo 5 ao 9. A provisão do sacrifício superior foi providenciado por Deus. Versículo 5: por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, expressando as limitações do Velho Testamento. Sacrifícios e ofertas não eram suficientes para Deus. Mas continuando no versículo: mas um corpo me preparaste. O que é esse corpo que foi preparado?
foi o corpo de Cristo. Versículo 6, reforçando essa parte. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Aquele sistema do Velho Testamento não era suficiente. Era fraco. Era uma sombra. Continuando versículo 7. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Foi providenciado por Deus. E esse texto aqui, esses versículos, é interessante, vem lá de Salmo, o Salmo 40. É um texto profético do sacrifício perfeito de Cristo. E aqui nós temos mais uma vez repetido esses versículos no versículo 5 e 6. Mas a gente entende que na parte B do versículo 5, esse corpo, o corpo de Cristo que foi preparado para esse sacrifício perfeito. Também, volta lá para os nossos pontos, né? Israel, por favor. Sua provisão. A provisão desse foi feito por Deus, foi oferecido livremente por Cristo. Foi oferecido livremente por Cristo. Nós entendemos, você vai lembrar o sacrifício que foi feito lá no Velho Testamento. O animal foi livremente? Foi não. Foi preso, arrastado e sacrificado lá no altar. Em contraste, nós temos Cristo que se ofereceu livremente para ser o sacrifício perfeito. Uma diferença marcante aqui entre o Velho Testamento e o Novo, né? A velha aliança e o novo. E a gente vê isso no versículo 7, né? Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, Deus. E lá em João, no Evangelho de João, lá pelo capítulo 6, Jesus diz que ele veio para fazer a vontade dele? Não, a vontade do Pai. Então a gente vê a livre entrega de Deus, de Jesus, para ser o sacrifício perfeito. A provisão aqui desse sacrifício estabeleceu uma nova aliança. E a gente vê isso nos próximos versículos, no versículo 9. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer tua vontade. A parte B do versículo. Ele cancelou o primeiro para estabelecer o segundo. O que quer dizer isso? Ele cancelou aquela aliança lá do Velho Testamento para estabelecer a nova aliança. O que é essa nova aliança? É Cristo morrendo na cruz, pagando por todos os pecados. É Cristo se oferecendo naquela cruz para que a gente possa colocar a nossa fé nele e receber salvação, receber purificação dos nossos pecados, receber uma consciência pura que os judeus lá do Antigo Testamento não podiam fazer. Porque aquele sacrifício era repetido. Aquele sacrifício era diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente tinha sacrifícios.
Por quê? Porque não era suficiente. E aqui, a nova aliança, ou depois de Cristo, né? No Novo Testamento, nós temos uma nova aliança. A nossa salvação, a gente coloca a nossa fé em Cristo Jesus. E isso estabelece o nosso relacionamento com Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 15. 9, versículo 15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados. Começar de novo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. E aqui nós temos a primeira aliança e a segunda aliança. Cristo pagando os pecados de todos, se referindo a aquelas lá do Velho Testamento e por todos os pecados da humanidade. Isso estabelece ele como mediador entre homem e Deus. Semana passada a gente foi para o casamento da Nicole e o Isaac, lá no Crato. Na segunda-feira, eu e a Lina aproveitamos lá, visto que a gente estava lá, a gente fez um turismo lá. E a gente foi lá para a estátua do Padre Cícero, né? Não pagamos promessa nem nada disso, né? Fique tranquilo, irmãos. Mas é uma certa tristeza você ver lá aquelas pessoas comprando aquelas fitilhas, parando naquelas estações, não sei quantas estações lá, até chegar lá, 14 estações. E é como eles estão no Velho Testamento. Não estão crendo no sacrifício perfeito que foi feito lá na cruz. Nossos pecados foram pagos lá. E aquele povo lá no Crato, que faz aquela peregrinação, é como se eles estão querendo acrescentar ao sacrifício que foi feito lá na cruz. Mas não pode, os nossos pecados já foram pagos lá na cruz. Mas pessoas acham que eles têm que se sacrificar para fazer boas obras, aquelas coisas para ganhar mais um pouquinho a salvação. Irmãos, foi tudo pago lá na cruz. Foi tudo pago lá na cruz. Como crentes no Senhor Jesus Cristo, eu faço a pergunta: tem coisas que a gente faz ou atitudes que a gente toma que a gente está como se fosse ajudando a pagar a nossa salvação? Irmãos, a gente tem que descansar na verdade que Cristo pagou tudo. E Ele é o mediador. Nenhum santo, nenhuma outra pessoa pode mediar, ficar no lugar do nosso Senhor. Somente Jesus Cristo. Aqui está dizendo, Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso mediador. O sacrifício dele é superior a todos. Superior. Então, esse sacrifício lá na cruz estabeleceu a nova aliança. Sua provisão veio de Deus, oferecido livremente.
Cristo se ofereceu livremente e abriu a nova aliança. Vamos continuar com o versículo 10 em diante. Hebreus 10, 10. E a gente vai ver que é suficiente. O sacrifício de Cristo é suficiente. O sacrifício proporciona verdadeira santificação. Aqueles judeus lá do Velho Testamento não foram santificados pelos sacrifícios que eles fizeram. Mas nós fomos santificados mediante a oferta de Cristo lá na cruz, mediante a oferta do seu corpo. Versículo 10 diz: pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Uma vez. Eu desafio os irmãos a ler o livro de Hebreus e observar esse termo, uma só vez ou uma única vez, que aparece muitas vezes no livro de Hebreus. E é importante, como eu já falei, lá no Velho Testamento era repetida, as ofertas eram repetidas, os sacrifícios foram repetidos. O versículo 11, dia após dia, todo sacerdote apresentava o sacrifício. Obrigado, Tony. Terminava o dia e o sacerdote já estava pensando no próximo dia. Ia repetir os sacrifícios, tudo de novo. Versículo 12 e 13, eu acho muito, muito legal. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre, este sacerdote, não se referindo aos sacerdotes lá do Velho Testamento, mas se referindo a Cristo. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Uma só vez. O que é que ele fez nesses versículos? De acordo com esses versículos, o que é que ele fez? Cristo fez depois do sacrifício? Como é? Sim, mas teve um ato que ele fez aí nos versículos. O que é que ele fez? Se assentou. Me diga quantas cadeiras tinha no tabernáculo lá do Velho Testamento? Nenhum. Não tinha uma cadeira. O serviço do sacerdote não tinha fim lá do Velho Testamento. Tinha a mesa, tinha o candelabro, mas cadeira não tinha não. Altar, mas cadeira não tinha não. É uma ilustração assim fantástica. Que quer dizer o quê? Que lá no Velho Testamento o sacrifício, o sistema lá não terminava, era repetida. Mas quando Cristo, o perfeito Cordeiro de Deus, livremente se ofereceu para ser sacrificado lá na cruz, após isso ele se assentou à direita do Pai. E isso é maravilhoso. Tem outras referências que falam também sobre isso. Eu acho que é capítulo 8, versículo 1. O autor de Hebreus fica colocando essas verdades, que ele está batendo forte nessa tecla, porque os judeus queriam, os crentes daquela época, que eram judeus, eles queriam voltar para os sacrifícios. Eles queriam voltar para aquele sistema. Eu tenho que levar, esse ano eu tenho que levar um cordeiro para o tabernáculo e tudo. E o autor de Hebreus diz, não,
Não faça isso não, isso é da antiga aliança, não é dessa nova aliança. O sacrifício de Cristo é perfeito. Versículo 1 do capítulo 8. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Mais uma vez ele usa essa ilustração de Cristo assentado. Se assentou, porque o sacrifício foi perfeito. Vamos para frente. Versículo 14 do capítulo 10, né? Versículo 14. Porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Mais uma vez a gente vê esse termo, um único sacrifício, uma única vez, uma só vez. Então, a gente vê aqui, o que quero chamar a atenção é, ele aperfeiçoou para sempre. Reforçando a ideia que o sacrifício de Cristo proporciona verdadeira santificação. Quando Deus Pai olha para o Timóteo, ele não vê o pecado do Timóteo. Ele vê o sangue de Cristo que purifica, que santifica o Timóteo. O Timóteo tem pecado, comete pecado diariamente. Mas quando Deus Pai olha para mim, ele vê o sangue de Cristo lá na cruz, o sacrifício perfeito. Então, esse sacrifício superior de Cristo tem a capacidade de nos santificar. E a santificação é um ato, sim, quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador. Mas tem também um aspecto de progresso, um processo. E a gente vê isso no final do versículo 14. E os que estão sendo santificados. Dá a ideia, e outros versículos no Novo Testamento também transmite essa ideia. Que sim, a gente foi santificado quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador. Colocamos a nossa fé em Cristo. Mas também tem um processo de santificação. Estamos sendo santificados. Esse sacrifício superior, então tem proporciona verdadeira santificação. Também proporciona a verdadeira remissão dos nossos pecados. Passando para o versículo 15 ao versículo 17, e ali é um texto que vem de Jeremias, um belo texto aí falando do relacionamento entre Deus e os seus filhos. Mas o que eu queria chamar a atenção é o versículo 17. Esse sacrifício de Cristo lá na cruz nos dá verdadeira remissão de pecados. Aquele sacrifício do cordeiro, dos touros lá do Velho Testamento não tinha, era só simplesmente uma sombra. Vem lá de Jeremias, mas o que me chama mais atenção é o versículo 17. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Você já passou para refletir que Deus esquece de alguma coisa? Ele é onisciente. Eu acho que ele não esquece, mas ele não coloca aqueles pecados na tua conta. Não estão mais na tua conta. Quando eu, Timóteo, peco, confesso os meus pecados perante Deus, Ele é fiel e justo para me perdoar, não é? Então, por que eu vou lembrar de novo
algo que Deus já tirou da minha conta por causa do poder do sangue de Cristo. Eu pequei 10 anos atrás, confessei aquele pecado a Cristo, Ele me perdoou, e eu chego em oração: Deus, me perdoa pelo aquele pecado que eu fiz em 2015, 2016, pequei contra Ti. Eu queria que você imaginasse Deus olhando na conta: Timóteo, eu não vejo aquele pecado. 2015, 2016, aquele pecado que tu está confessando, eu não vejo aqui. É uma forma humana da gente imaginar o que esse versículo está dizendo. Porque lá está dizendo: os seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Eu acho que é em Salmo 103, versículo 12, se não me engano. Coloca na tela aí, por favor. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. 12. Esse versículo é bom também, mas é o 12. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Irmão, você confessou o seu pecado. Se firma na verdade que aquele pecado foi apagado. Foi apagado. Qual a distância do nascente para o poente? É infinito. Deus afastou isso. Afastou as nossas iniquidades, o nosso pecado da presença dEle. Como o nascente é distante do poente. Versículo 18, para finalizar. Então a gente vê que tem verdadeira remissão nesse sacrifício superior, né? Versículo 18: onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. O sacrifício de Cristo foi perfeito, foi superior a todos os sacrifícios daqueles lá do Velho Testamento, da velha aliança, ao proporcionar santificação completa. Isso foi um comentarista que falou isso. Ao proporcionar santificação completa e remissão dos pecados, o sacrifício de Jesus é verdadeiramente o sacrifício superior. É superior. Então, o que vamos fazer com isso, irmãos? Vamos lembrar da grande salvação que nós temos em Cristo Jesus. A grande salvação foi Cristo, custou caro. Cristo livremente se entregou para nos salvar. Também outro ponto que devemos fazer e refletir. Agradecer a Deus que nós entendemos com clareza. Nós podemos ver através das Escrituras, podemos ver Cristo Jesus claramente. Não é como o Velho Testamento, era uma sombra, né? Mas podemos ver Cristo claramente. E podemos ver claramente a salvação que Deus oferece a todos nós. E o benefício que nós recebemos nessa salvação, né, através do sacrifício de Cristo. Então, nesse texto, o próximo aí, por favor. A gente vê a necessidade, porque o velho sistema não funcionava. A gente vê a provisão de Deus, o sacrifício superior, o sacrifício perfeito. E a gente entende que é suficiente. Não há mais necessidade da gente se sacrificar.
para tentar ajudar a pagar pelos nossos pecados. Nós simplesmente temos que aceitar o sacrifício perfeito que foi feito lá na cruz. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, por esse texto. E o sacrifício superior que foi realizado lá na cruz através de Cristo Jesus. Que cada um de nós possamos te glorificar por esse sacrifício perfeito. Que cada um de nós possamos pensar nesse dia da grande salvação que temos em Cristo Jesus. Que a gente possa ser gratos por tudo que o Senhor tem dado a nós e, acima de tudo, a salvação e a vida eterna. Podemos gozar toda a eternidade na Tua presença. Te agradecemos pela essa confiança, o Espírito Santo que confirma isso nos nossos corações. Nós agradecemos e oramos isso em nome de Cristo. Amém.